Terça, 2 de maio. Verso para memorizar. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Romanos 13, 11 e 12. Instrução do anjo a Daniel. Ouça Daniel 9, 23. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Daniel 8, 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Pergunta 4. Que instrução específica o anjo deu a Daniel? Porque isso é importante para compreender o significado da purificação do santuário em Daniel 8,14. O anjo instruiu Daniel: preste atenção à mensagem e entenda a visão. Que mensagem e que visão? Como a visão registrada em Daniel 9, Gabriel estava falando da parte da visão que o profeta não havia entendido, os 2.300 dias. Ouça Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição, que está determinada, seja derramada sobre ele. Pergunta 5. A passagem lida de Daniel fala de quais eventos na vida de Jesus? A primeira parte dessa profecia diz respeito ao povo de Deus, os judeus. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, a nação judaica. Na profecia bíblica, um dia profético é igual a um ano profético literal. Em Daniel e Apocalipse, quando há imagens simbólicas, geralmente há também uma profecia simbólica de tempo. Uma forma de nos certificarmos de que o princípio profético do dia-ano se aplica nesse caso é que, quando o empregamos na profecia de Daniel, cada evento na linha do tempo se encaixa perfeitamente, como veremos na lição de amanhã. Se aplicarmos esse princípio, 70 semanas são compostas por 490 dias. Uma vez que um dia profético equivale a um ano literal, 490 dias são 490 anos literais. Gabriel diz a Daniel que 490 anos estão cortados, significado literal da palavra hebraica traduzida algumas vezes como determinados. Cortados de quê? Da única outra profecia de tempo mencionada, os 2.300 dias de Daniel 8,14. Esses 490 anos, uma profecia temporal, estão diretamente ligados à profecia temporal de Daniel 8,14, a única parte da visão deixada sem explicação em Daniel 8, e a única profecia de tempo de Daniel 8. Assim, com essa profecia, Gabriel ajudou Daniel a entender o que ele não havia entendido no capítulo anterior.
os 2.300 dias. Quarta, 3 de maio. Verso para memorizar. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Romanos 13, 11 e 12. O Messias morto. O ponto de partida para a profecia de 490 anos seria um evento importante para Daniel e para os judeus. A ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Embora vários decretos tenham sido aprovados em relação a Jerusalém, em Esdras 7 descobrimos que o decreto aprovado no ano 457 a.C. permitiu que os judeus não apenas retornassem à sua terra, mas também se estabelecessem como uma comunidade religiosa. O decreto de Artaxerxes foi emitido no outono de 457 a.C. A partir dele, até o Messias, seriam 69 semanas, ou 483 anos. Se começarmos o cálculo em 457 a.C. e seguirmos em frente, na linha do tempo da história, chegaremos a 27 depois de Cristo. A palavra Messias significa ungido. Em 27 depois de Cristo, Jesus Cristo, o Messias, foi batizado. Daniel previu com séculos de antecedência o ano exato do batismo de Cristo, o tempo em que ele começaria seus 3 anos e meio de ministério. Ouça Romanos 5, 6 a 9. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Pergunta 6. Que grandes verdades são reveladas nessas passagens? E depois das 62 semanas será cortado o Messias. O Messias seria imolado ou crucificado. O verso acrescenta, mas não para si mesmo. Em outras palavras, a morte de Cristo na cruz foi para nós, não para ele mesmo. Por isso Paulo escreveu: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Em Daniel 9, 27, lemos que na metade da semana dos últimos 7 anos, Cristo faria cessar o sacrifício e a oferta. Na metade dessa 7ª semana, em 31 depois de Cristo, Cristo confirmou a aliança eterna, com seu sangue ao morrer na cruz, e o sistema de sacrifícios perdeu todo e qualquer significado profético. Essas profecias revelam que o Messias seria crucificado e, consequentemente, o sistema de sacrifícios perderia seu significado profético na primavera de 31 depois de Cristo. Essas previsões se cumpriram em todos os detalhes. Exatamente na Páscoa, quando o sumo sacerdote oferecia o cordeiro pascal, Cristo foi sacrificado por nós. Ouça Marcos 15, 38. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mateus 3, 15 e 16. Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água,
e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Tendo em mente o que foi ouvido anteriormente, como as passagens de Marcos e Mateus nos ajudam a entender a profecia de Daniel 9, 24 a 27? Quinta, 4 de maio. Verso para memorizar. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Romanos 13, 11 e 12. O ano de 1844. Os primeiros 490 anos da profecia de 2.300 anos foram designados especialmente para a nação judaica da antiguidade e para a vinda do Messias. A última parte dos 2.300 anos tem a ver com o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, juntamente com a purificação do santuário celestial e, finalmente, a segunda vinda de Cristo. Os primeiros 490 anos se aplicam ao primeiro advento do Messias e terminaram em 34 depois de Cristo. Ao subtrairmos 490 anos dos 2.300 anos, nos restam 1.810 anos. Esses 1.810 anos se aplicam ao povo de Deus. Se partirmos de 34 depois de Cristo e somarmos 1.810 anos, chegaremos a 1844 depois de Cristo. À luz da purificação do santuário ou da restauração da verdade sobre o santuário e o juízo celestial no tempo do fim, em Apocalipse 14, 6 e 7, Deus faz seu último apelo a toda a humanidade para que responda ao seu amor, aceite sua graça e viva de forma piedosa e obediente. Ouça Levítico 16, 16. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Pergunta 7. Qual foi a razão para a purificação do santuário? E o que isso nos ensina sobre o Evangelho? Por causa dos pecados e das iniquidades do povo, o santuário tinha que ser purificado, o que só acontecia por meio do sangue de animais. Isso também acontece conosco. Precisamos de um Salvador, cuja vida é simbolizada pelos animais mortos no dia da expiação, como o único modo de sermos absolvidos no juízo. Ouça Levítico 23, 26 a 29. O Senhor disse ainda a Moisés: Mas, aos 10 dias deste 7º mês, será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que, nesse dia, não se humilhar, será eliminada do seu povo. Pergunta 8. O que Deus ordenou que seu povo fizesse no dia do juízo e o que isso significa para nós? Afligireis as vossas almas. Essa expressão indica que os israelitas deviam se humilhar, examinar o coração, se arrepender, confessar seus pecados e pedir que Deus os purificasse enquanto o sumo sacerdote purificava o santuário. Os capítulos de Daniel 7 a 9 e Apocalipse 14 se concentram especialmente nos apelos urgentes de preparação para a hora do juízo. Desde 1844, vivemos na hora do juízo, proclamada na mensagem do primeiro anjo. Como afligir nossa alma? Sexta, 5 de maio.
Verso para memorizar. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Romanos 13, 11 e 12. Estudo adicional. Aqui está um modo rápido e fácil de visualizar a profecia das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27. Primeiro, as 70 semanas, em seguida, as 7 semanas e 62 semanas ou 69 semanas, das 70 semanas. A última semana, a 70ª. E, finalmente, essa última semana é dividida na metade da semana, em 2 partes de 3 anos e meio. É isso. 70 semanas, compostas de 69 semanas e 1 semana. E essa semana é dividida ao meio. Basta estabelecer o ano 457 a.C. como o início, e, com matemática simples, chegaremos a 1844 na linha do tempo. Ao falar dos 2.300 dias, Daniel 8 não disse quando o período começaria, até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Até 2.300 dias a partir de quando? Por que não a partir de quando Daniel teve a visão, no 3º ano do reinado do rei Belsassar? A visão de Daniel 8 não incluía a Babilônia. Começava com eventos posteriores, ou seja, Média Pérsia, Grécia, Roma, até o fim. Por que datar um evento, a purificação do santuário, que está na visão, a partir de um império, Babilônia, que não aparece? A data de início para o clímax da visão deve vir de dentro da própria visão, que começou com a Média Pérsia e se estenderia até o fim. Seria muito tempo. Qual seria a data do início? Daniel 8 não diz, mas Daniel 9 traz a revelação. Perguntas para consideração. Qual é a estreita relação entre o Evangelho e o juízo, conforme a profecia das 70 semanas? Essa é uma boa notícia. Isso alivia o medo em relação ao juízo, em favor de quem o Messias foi cortado. Por que o santuário era purificado? Como o povo devia agir nessa ocasião? Que significado isso tem para nós em nossos dias?